para discutir esses temas, antes eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse rapidamente para explicar como vocês começaram em inovação, porque a gente vai falar de inovação, de escalabilidade, então eu gostaria que vocês começassem falando sobre isso um pouquinho. Podemos começar com você? Bom, prazer estar aqui com essa turma toda. Meu nome é Eduardo Lotelier, sou fundador do Get Ninjas. Para quem não conhece, Get Ninjas é um aplicativo onde você pode contratar pedreiro, pintor, professor de inglês, diarista. São mais de 500 categorias em 4.000 cidades, né? A empresa ela começou em 2011. A gente captou fundos com Venture Capital durante 11, 13 e 15. A gente fez nosso IPO em 2021. Então hoje a gente chama a empresa listada na bolsa sob o ticker NINJ3. E para a gente, né, é um tema super relevante, porque o que a gente vem fazendo nesses últimos 12 anos é basicamente ajudar, né, diversos profissionais, né, a digitalizarem, né, a sua presença, terem uma presença online, terem uma presença digital, né, o pedreiro utilizar o seu celular para conseguir ter mais renda, a diarista usar seu celular para conseguir ter mais renda. Daí a gente trabalha com público, tanto com esse público que eu acabei de descrever, mas também temos designers, professor particular, consultores, né, na plataforma, que já é um público mais ali nativo digital. Então isso é algo que a gente tem que ter bastante dentro da companhia para a gente conseguir, né, atender bem esse público. Vou passar aqui. Olá, muito prazer. Eu sou Fernanda Toscano. Eu sou responsável pela área de tecnologia e de inovação da Veloy. A Veloy é a empresa de mobilidade dentro do grupo Elopar. A gente faz parte, é uma unidade de negócio da Alelo, e a gente tem um propósito muito grande de simplificar a mobilidade, de tornar a mobilidade mais fluida, mais fácil, mais rápida. Então, dentro da nossa estrutura de companhia, a gente é uma companhia que tem 5 anos de existência e vem com essa mentalidade mesmo de inovação. Então, a inovação ela permeia toda a companhia. Então, ela não é uma área, tanto que quando a gente foi criar uma área de inovação, a gente se questionou muito, porque no nosso conceito, inovação, ela faz parte do nosso DNA e do nosso core, né? Então, a gente acabou optando por montar uma área mais para focar mais no H2, no H3 e poder dar essa liberdade de construir novas histórias e novas coisas. Mas hoje a gente tem um orgulho muito grande de falar que a gente é uma empresa que vive disso, a gente respira inovação em todos os seus dias, né? Então, hoje a gente tem uma unidade que trabalha com pessoa física, que é a marca mais conhecida, onde é mais difundido, mas também temos um negócio muito grande dentro da estrutura de logística e transportes aqui do Brasil. A gente integra soluções logísticas, né, para grandes companhias, e também temos uma parte de white label onde a gente provê toda a solução de mobilidade para grandes players. Então a gente tem bancos grandes como o Banco do Brasil, o Bradesco, o C6, BTG, então são grandes instituições onde a gente provê por trás todas as soluções para eles. Então isso acaba gerando a necessidade de uma inovação contínua, porque a gente está tanto tratando com a pessoa que precisa dessa mobilidade fluida, assim como todas grandes corporações que vendem isso como um diferencial competitivo, né? Olá, boa tarde. Meu nome é Glauco Maschio, sou CEO e fundador da Pixter. A Pixter é uma empresa de transformação digital focada em empresas de grande porte, principalmente no setor financeiro. Foi um dos pioneiros com transformação digital com essas empresas, e a gente vem atuando aí nos últimos 10 anos trabalhando com empresas, bancos, seguradoras, criando vários produtos. A gente sempre brinca, né, que muitos produtos que hoje, né, muitos de vocês acessam no dia a dia foram criados por nós, e então a gente tem bastante orgulho aí de ter colocado dentro das empresas essa visão, né, de inovação.
E é um pouco do caminho que a gente vem seguindo. Agora a gente trabalha bastante também com blockchain, com inteligência artificial. Eu sei que está um pouco no hype, né, esse tema, mas é o que a gente tem feito e a gente tem bastante desafio aí pela frente. Eu sei que muitos de vocês também, né, trabalham com os produtos digitais, com inovação, e vocês sabem os desafios que são, e a gente está sempre ajudando as empresas. Bom, meu nome é Tatiana. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer bater papo com essa galera super competente. Eu sou hoje head da BlaBlaCar aqui no Brasil. Para quem não conhece, a BlaBlaCar é uma plataforma hoje multimodal. E parece um elefante branco, mas enfim. Explicando um pouquinho, a gente é uma empresa francesa. A gente nasceu em 2006 na França. Aqui no Brasil a gente chegou em 2015. E basicamente hoje a gente tem 2 grandes modais na nossa plataforma, em mais de 22 países. Somos mais de 110 milhões de membros mundialmente. Aqui no Brasil somos 15 milhões de pessoas que estão dentro da plataforma. O que a gente oferece aqui no Brasil? Lá fora a gente oferece soluções parecidas. Carona é o nosso carro-chefe. E a gente tem outras soluções a reboque da Carona. Então, aqui no Brasil hoje, a gente é uma plataforma de intermédio de carona, que basicamente eu sou, por exemplo, motorista, estou indo para o Rio de Janeiro e eu quero compartilhar os custos dessa viagem com outras pessoas que estão indo para o mesmo destino, eu ofereço essa carona na BlaBlaCar. Da mesma forma, se eu sou um passageiro, eu procuro esse destino na BlaBlaCar e a gente faz uma divisão de custos dessa viagem. Esse é um dos produtos, esse é um dos nossos negócios. E o outro, aqui no Brasil hoje, é o marketplace de passagens rodoviárias. Então, a gente hoje intermedia a venda de passagens rodoviárias entre operadores regulares, então os operadores que vocês encontram na rodoviária, e o consumidor final. E o que inovação tem a ver com isso? Acho que, primeiro, sem dúvida nenhuma, inovação faz parte, é célula embrionária de tudo que a gente faz. Então, a gente nasceu para trazer uma solução digital, e a gente nasceu lá na França para trazer essa solução digital de economia compartilhada, de mobilidade e ter um impacto importante no final no meio ambiente. Então, o nosso objetivo sempre foi ocupar assentos vazios com, mais uma vez, uma solução inovadora na época. E à medida em que a gente foi amadurecendo, obviamente a inovação faz parte, como a Fernanda bem disse, faz parte de tudo que a gente faz. Diariamente a gente fala sobre inovação. Então, do lado da Carona, acho que a gente teve esse insight de fato, trazer uma solução fácil para uma coisa que muitas vezes já acontecia organicamente. Aqui no Brasil é um pouco diferente, acho que a gente constrói essa categoria, o que também faz parte de inovação. E aí, quando a gente olha para o setor rodoviário, no Brasil hoje esse setor ainda é majoritariamente offline. A maior parte das passagens de ônibus que são vendidas no Brasil são vendidas no guichê da rodoviária. Então, obviamente, mais uma vez, o modelo de negócio é absolutamente inovador, porque um dos nossos principais objetivos é digitalizar também e ajudar a digitalização desse segmento. Perfeito. Bom, todos vocês aqui já respiram inovação no dia a dia de vocês. Eu acho que as pessoas que estão aqui na plateia gostariam de saber como que elas podem aplicar isso no dia a dia, porque transformação digital é algo que envolve uma cultura. Então, como vocês acreditam que vocês, como líderes digitais, qual que é o papel de vocês dentro das grandes corporações e como criar essa cultura de inovação? Quer começar, Eduardo? Você que está num mercado que você tem que respirar inovação justamente para fazer essa transformação no seu mercado, né? Bom, é muito difícil inovar, né, sem errar, porque, né, muitas vezes você está aí por caminhos ainda que são desconhecidos, né, pela empresa, e também não há um playbook claro assim, no mercado, né? Muitas dessas tecnologias que estão aí, estão recentes, recente para todo mundo. Então, uma coisa que a gente aprendeu desde cedo lá no Get Ninjas é permitir que o time experimente, permitir que o time erre, e com esses erros a gente conseguir aprender, desculpe, me perdão, pessoal,
E com esses erros a gente conseguir aprender e conseguir ir desenvolvendo, né? Então, mil perdões aqui. Provavelmente é uma operadora telemarketing ligando aqui para... Eles não inovaram ainda, né? Estão continuando ligando para vender plano de celular. Mil perdão, não está aqui no silencioso. Bom, então a gente conseguir aprender, a gente conseguir errar, né? Dar oportunidade para o time, não penalizar esse erro, né? E aqui é diferente, né? Permitir o erro do que, vamos celebrar o erro. Não, a gente não celebra o erro, a gente celebra o acerto. A gente quer acertar, a gente permita que o erro acontece, a gente, de forma muito madura, discute sobre o que poderia ter dado certo, e aí, né, a gente cria um ambiente que as pessoas têm o conforto psicológico, né, o conforto de expressar suas ideias, né, de fazer, e aí, né, a gente vai juntando, né, às vezes uma ideia que parece muito maluca, né, no começo de uma reunião, no começo de um projeto, ela vai, né, se amadurecendo e vai se tornando algo mais viável, mais factível. E isso não é um trabalho de colocar apenas visão, valor ali da empresa, colocar na parede. É um trabalho do dia a dia, é um trabalho em cada reunião, é um trabalho que você como líder precisa estar muito próximo do seu time para né, florescer essas boas ideias e acontecer, né, acabar a inovação acabando submergindo na empresa. Eu acredito muito no que ele falou, no sentido que eu acho que tem muito a ver com a autonomia que você dá para o seu time. Você permitiu o erro, mas você também dá essas ferramentas. Eu acho que isso começa com uma comunicação clara da estratégia corporativa. Então, o que se espera como companhia e descentralizar a tomada de decisão. Então, deixar essa tomada de decisão com o próprio time, com quem conhece, com quem está no dia a dia. E realmente, é o que ele falou, aceitar os erros de forma controlada e criar também uma cultura de valorização desses acertos. De como você, no dia a dia, reforça esses pontos positivos e você mantém claramente qual o caminho. Então, acho que quando você define os KPIs corporativos, define o OKR de para onde você quer ir e não mais como você quer ir, você acaba deixando isso na mão do seu time. E na hora que está na mão de quem realmente conhece, quem tem a profundidade e tomar essa decisão, você cria uma cultura de inovação porque a pessoa se sente dona daquilo, se sente parte daquilo e se sente habilitada a ir além e fazer essa diferença. Então, acho que essa cultura é o principal fator para a gente conseguir criar essa cultura de inovação e fazer isso acontecer. E além disso, dentro do time que a gente tem de inovação, a gente fala que todo absurdo é possível. Então, a gente discute coisas que vão além do que a gente é capaz hoje. Mas a gente só constrói um novo futuro se a gente pensar coisas doidas, né? Então, o que a gente brinca bastante é que todas as ideias são válidas, todas as ideias são possíveis e aí cabe a gente ir descendo, entendendo e tentando, porque se a gente não disruptar o nosso próprio negócio, alguém vai fazer. Então é melhor que seja a gente. Então o grande propósito hoje da nossa equipe que a gente tem de inovação é disruptar a Veloy, é ser o antiproduto, o antimodelo que a gente tem e a gente ter essa liberdade poética de fazer o que os outros vão fazer, porque todo mundo vai fazer. Então, acho que isso deixa uma liberdade maior para o time ir além e realmente pensar fora da caixa. Acho que, além de tudo, né, que vocês falaram, que eu acho que concordo, né, totalmente, a gente ouviu muito aqui sobre, né, a cultura, né, e é realmente isso, a cultura de inovação. E apesar de parecer simples, né, não é uma coisa fácil de colocar dentro de uma empresa. Quanto maior a empresa, mais difícil é. E essa cultura ela é extremamente importante, principalmente quando as pessoas que estão no time, elas entendem que elas têm a liberdade, que elas têm essa autonomia, né? Mas principalmente quando elas entendem o propósito também. Porque muitas vezes as empresas, né, ou nós como líderes, a gente pensa na inovação, pensa no que a gente quer fazer, mas a gente não comunica para onde que a gente está indo com aquilo, né? E muitas vezes as pessoas elas não estão inovando porque elas não estão entendendo para onde que aquilo vai levar.
E eu acho que um outro papel também da liderança é saber filtrar a quantidade de informações que a gente tem no dia a dia hoje, porque se a gente tentar ficar atualizado de todos os assuntos referente à inovação, a gente vai ficar maluco. E o que eu vejo bastante são as empresas, né, correndo atrás de tudo que é inovação, mas nem tudo é possível fazer, nem tudo às vezes encaixa para aquele negócio. E às vezes os times ficam tão desesperados para inovar, para fazer, para realmente fazer algo diferente, e falta às vezes a liderança realmente colocar e filtrar, né, essas informações, o direcionamento, o próprio time conseguir estudar, olhar a concorrência, o que o pessoal está fazendo, o que não está fazendo, e não ficar só com o líder também. Mas eu acho que um dos pontos principais é o filtro, né? A gente até falei um pouquinho aqui no começo sobre a inteligência artificial. Se a gente olhar hoje, né, esse ano só se fala de inteligência artificial. Então, se todas as empresas que quiserem inovar esse ano, elas quiserem fazer inteligência artificial, pode ser que elas errem, porque elas têm outras coisas para resolver que não seja só inteligência artificial. Ou às vezes aquilo nem encaixa para aquele modelo, mas eu acho que são esses os pontos realmente importantes ali para uma cultura realmente de inovação. Tatiana. É muito bom ser o último a falar, porque eles já falaram tanta coisa legal que eu só dar uma complementada. Mas eu acho que os três aqui já trouxeram pontos que eu acho importantíssimos. Acho que o primeiro deles, que a Fernanda apontou, é o norte. Então, o objetivo precisa estar claro, os objetivos precisam ser consistentes, então as equipes precisam estar todas remando para o mesmo lugar. Caso contrário, já está quebrado do início. Então, independente de inovação, mas enfim, quando a gente fala de inovação, mais ainda, porque inovação pode muitas vezes levar à falta de foco. Exatamente pelas pessoas quererem fazer muito, quererem fazer diferente, muitas vezes se perde o foco. Então, ter um foco e ter um norte é super importante. Aí acho que o segundo ponto que também já foi abordado é você ter uma cultura de escuta e de autonomia. E com autonomia, eu sempre falo, meu time fala muito, a autonomia, eu sempre lembro, a autonomia também preconiza e traz junto com ela a responsabilidade. E dar e empoderar o seu time a fazer, experimentar, testar, entender, deu certo, onde eu posso ajustar para depois escalar, isso para mim é ferramenta básica de inovação. É você criar, de fato, autonomia e um ambiente seguro para as pessoas experimentarem e testarem. Entender que hoje a gente está muito mais num ritmo de testar pequenos pilotos e testar pequenos produtos para depois escalar. E aí, a gente, na BlaBlaCar, a gente tem um dos princípios que se chama Fail, Learn and Succeed, que a gente chama carinhosamente de FLS. Toda vez que um projeto é colocado em prática, enfim, uma iniciativa, e ela não dá muito certo, a gente sempre fala, já fez seu FLS? Porque eu vejo muitas vezes na cultura corporativa as pessoas muito orgulhosas dos seus acertos e devem celebrar sim os seus acertos, mas falando pouco sobre os seus erros. E como o Eduardo disse, eu acho que a gente tem que ser maduro, olhar para os nossos erros, entender o que deu errado aqui, o que eu posso fazer diferente depois. Lá a gente faz FLS de tudo que dá errado. Pequenos, muitas vezes são FLS super simples, um doc, uma página, mas enfim, a gente tem modelos super complexos também para quando, enfim, a depender da complexidade do erro, tem um FLS diferente. Mas além dessas duas coisas que eu acho super importantes, o objetivo e exatamente uma cultura de autonomia, eu acho que tem outras duas coisas que para mim são essenciais para a gente fomentar uma cultura de inovação. A primeira delas é tempo. A gente muitas vezes entra num processo operacional, num determinado setor de entregas, de muitas entregas e de apagar incêndio. E para você inovar, você precisa ter tempo de qualidade para pensar estrategicamente, para você, de fato, se descolar
da operação e avaliar o que está acontecendo, entender o que pode ser feito diferente, o que pode ser removido, o que pode ser construído. Então, para você dar tempo para a sua equipe, você tem que ter uma jornada do seu colaborador muito bem mapeada e dar ferramentas, as ferramentas necessárias para automatizar muita coisa que antigamente era feita de forma manual. Então, assim, a gente sempre tenta simplificar e automatizar partes dos nossos processos de entrega para exatamente dar para esse colaborador tempo de pensar. Porque inovação se faz com pensar. Pegar dado, se esconder num dado e contar uma história a partir de um dado sem que esse dado vire um insight, não gera inovação. Inovação é feita quando a gente pega um dado, pega, enfim, uma informação e a gente transforma aquilo num insight assertivo. Assim a gente inova bem. E para esse caminho acontecer, você precisa de tempo de qualidade para analisar. Então, acho que essa é uma coisa. E a segunda coisa é troca. Duas cabeças, normalmente, quase sempre, pensam melhor do que uma. Então, assim, você construir diálogo, troca frequente nas suas equipes e de forma multidisciplinar, então botar o seu advogado conversando com o seu marqueteiro, muitas vezes saem muitas coisas interessantes dessas trocas. Então, assim, além da cultura do ambiente de autonomia, do objetivo claro, eu colocaria automação para devolver tempo para as pessoas pensarem e a última é, de fato, fomentar a troca constante entre as equipes. Perfeito, trouxe ótimos pontos. Agora eu vou inverter um pouquinho a ordem e vamos começar por você. Você já trouxe vários pontos aqui interessantes. E fiquem à vontade quando outra pessoa estiver falando, se vocês tiverem algo para acrescentar, porque aí fica mais dinâmico, vocês estão com o microfone, fiquem à vontade. O segundo tópico aqui é como usar a tecnologia para a escalabilidade, porque afinal a gente está falando aqui de lideranças digitais, pensando na escalabilidade. Vocês já passam por isso o tempo todo e eu acho que a BlaBlaCar ela entrou num mercado que sempre foi muito tradicional e trouxe um elemento novo. Acho que você pode trazer vários pontos interessantes para a gente, Tatiana. Sem dúvida. Quando a gente fala de escalabilidade, obviamente a gente quer soluções simples que sejam aplicadas na maior parte de, enfim, cidades, no nosso caso, países, né? Então a gente tem um produto, foi um produto criado na França e ele foi pensado, obviamente, a partir de uma necessidade ali latente que se via entre os parisienses, para ser mais específica, mas que era uma necessidade que se via em outros lugares. E aí você começa a pensar naquele produto de forma que ele atenda localmente aquele público inicial que você tem, mas que ele, obviamente, seja escalado para outros lugares. Então, eu costumo dizer, a gente fala muito sobre qual é o desafio entre você escalar e customizar, e individualizar, porque, obviamente, a mesma solução não se aplica a todo e qualquer coisa. Você, em algum momento, vai ter que customizar uma coisa ou outra. Mas eu acho que a escalabilidade, dando alguns passos atrás, ela nasce, e aí eu vou falar um pouquinho da nossa história, em você entender, mais uma vez, um padrão que ele é comum a vários lugares, que ele é comum a várias regiões, e a partir disso você ir experimentando essas regiões e customizando o que precisa ser customizado e, mais uma vez, usando a tecnologia a seu favor. E aí um exemplo concreto disso é como surgiu o nosso marketplace de passagens de ônibus aqui no Brasil. Então, a gente entrou de novo no mercado em 2015 com a nossa plataforma de carona. A gente tem machine learning em quase tudo que a gente opera hoje em carona. Então, por exemplo, para a gente calcular qual é a rota que a gente vai sugerir para um motorista cumprir de forma que o gasto dele seja o menor gasto possível e a chance dele de pegar passageiros ao longo do caminho seja a melhor chance possível, a gente usa machine learning para isso. E aí, com essa solução de machine learning, essa mesma solução que eu aplico aqui no Brasil, eu aplico em qualquer outro lugar do mundo, porque a necessidade é a mesma. A pessoa precisa ir do ponto A ao ponto B, ela quer gastar o mínimo possível para ir do ponto A ao ponto B, e para isso ela quer ter o maior sucesso possível, buscando pessoas ao longo desse caminho. Esse é um exemplo concreto de como uma solução digital e automatizada, ela é aplicável a várias regiões e, portanto, garante escalabilidade. Outra parte da escalabilidade, obviamente, é custo. E, de novo, quando você tem uma solução que é aplicada a várias regiões, você otimiza os custos que você tem de operação. Um segundo exemplo concreto daqui do Brasil que tem a ver com digitalização e escalabilidade. Enfim, uma inteligência, de novo, lá durante a pandemia,
a gente descobriu que parte das rotas que as pessoas buscavam para carona não tinham oferta na nossa plataforma, porque carona é uma oferta limitada, enfim, são carros. E aí a gente entendeu que, putz, mas a gente tem operadores de rodoviária, operadores do rodoviário regulares que oferecem essas rotas. Então, a gente lança o marketplace de ônibus a partir, mais uma vez, de uma solução digital que nos trouxe um dado. Desse dado, a gente criou um insight, e assim a gente escalou o negócio. E com o segmento rodoviário, a gente hoje cobre mais de 30 mil rotas no Brasil, o que antes não era possível só com carona. A gente conseguiu escalar o nosso modelo de negócio com um novo produto que veio de uma solução digital. Então, eu acho que, de novo, quando a gente fala em solução digital para escalabilidade, ela ajuda em duas coisas para mim principais. Uma, geração de dado que vai virar insight e provavelmente vai virar um produto, ou enfim, um processo que vai te ajudar a escalar. 2, otimização de custo. Então, suporte, por exemplo, a gente fala muito. A gente começou a testar recentemente inteligência artificial para ajudar na nossa filtragem de suporte e fazer com que o suporte humano lá na ponta ele seja muito mais customizado e muito mais ligado à necessidade do cliente do que antes, quando a gente não tinha uma solução de inteligência artificial nesse filtro. Então, acho que o céu é o limite, mas, de novo, para mim é geração de dado para inteligência e otimização de custo. Quando a gente fala principalmente de tecnologia à escala, automaticamente a gente já acha que é possível escalar absurdamente, né? Vou colocar tecnologia e meu negócio vai escalar muito. E o que acontece é que ao longo do caminho, né, assim como o BlaBlaCar, né, tem feito ali, você precisa ir colocando a escala, ela vai até certo ponto. Você precisa colocar tecnologia, você escala mais um pouco, coloca mais um pouco de tecnologia, mas as pessoas elas têm às vezes a visão de que você vai colocar uma vez só a tecnologia, aquilo vai escalar absurdamente, e não é assim, né? Então, eu acho que é um ótimo exemplo esse de mostrar que, né, você vai colocando aos poucos e as coisas vão acontecendo. Eu acho que tem um mundo, né, de opções de tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, a gente pode falar agora, assim, atualmente, de blockchain, pode falar de inteligência artificial. Eu acho que todo mundo está bem... tá acompanhando as notícias, né, de tudo que está saindo sobre inteligência artificial, tudo que está acontecendo no mercado, e muito se fala em escala, né, que a partir dessa escala você não vai mais precisar ter certos funcionários para executar algumas tarefas, isso otimiza a escala, mas o que a gente olha é que, na verdade, a escala ela vem para melhorar o trabalho e otimizar muito, né, desse trabalho. Então, eu vou dar um exemplo, né, colocando aqui em um exemplo real. A gente tem uma tecnologia com uma empresa que faz a parte de tokenização, e essa empresa ela conseguiu fazer o que chamam agora, né, de fundos 3.0, uma otimização de 90% dos custos de um fundo de investimento, tudo através de tecnologia e tokenização, ou seja, um fundo de investimento que já existe e que tem certos custos e que usa parte de tecnologia, agora com tokenização, com blockchain, é possível você ter a mesma coisa, só numa escala muito maior, só que com uma redução enorme de custo. Então, para mim, esse é o exemplo real de como que você aplica a tecnologia, como que você escala, mas eu acho que a grande questão ela é que essa tecnologia ela vai sempre sendo colocada aos poucos e nunca de uma vez só, né? Porque realmente as empresas, as pessoas, elas sempre têm essa visão de que
eles vão implantar uma tecnologia e vai escalar absurdamente e não é assim, né? Mas eu vejo que desse processo que existe hoje dentro das empresas de digitalização, escala, a tecnologia é o que realmente possibilita, e aí você tem vários caminhos para que você escale de uma forma aí bem grande, né? Acho que no passado, normalmente se lançava uma tecnologia X e todo mundo pulava naquela tecnologia, né? Hoje existe um portfólio muito grande de opções do que você pode fazer. E eu vejo muitas empresas se perdendo na tecnologia por si só. Então, eu já entrei em várias reuniões onde as pessoas falam, onde que a gente vai usar a inteligência artificial? E eu não acho que é tecnologia por tecnologia que escala o negócio. O que escala o negócio é todo mundo parado pensando em qual é o problema. Então, uma vez que você define claramente qual é o problema, onde você quer chegar, qual é a sua estratégia, aí sim você olha o leque de opções de tecnologia para você usar, né? Então, lá eu acredito muito no ponto que a Tati colocou, no sentido de você primeiro focar, ter as escolhas, fazer as escolhas. Eu acho que corporativamente, eu diria que essa é a maior dificuldade que as empresas têm, porque cada dia aparece uma coisa diferente, uma prioridade diferente, e fazer as renúncias, eu acho que é o grande dom para uma empresa conseguir evoluir como companhia. E quando a gente fala nas tecnologias em si, de novo, é focar no problema. Então, a gente estava olhando sobre como que a gente otimizava o nosso tempo. E dentro da Veloy, historicamente, dentro da indústria de passagens, quando a gente fala de pedágio, o grande problema que existe é a contestação de passagem. Então, a gente tem o reconhecimento das imagens de todas as passagens e o volume disso é muito alto. Então, a gente chegou a ter 15 mil contestações por mês. E a contestação não é nossa, é da concessionária. E a gente tem mais de 3 mil estabelecimentos, então a gente depende da captura de imagem. A gente tem um processo totalmente manual para fazer esse processo. A hora que a gente entendeu o problema, estudou, a gente viu que sim, a gente poderia usar a tecnologia para escalar esse problema. Então, o que a gente fez? A gente usou IA, a gente aplicou isso de forma que a gente hoje recupera automaticamente as imagens da passagem. A gente treinou hoje o ChatGPT para identificar se aquela passagem é procedente ou não, se é aquele carro ou não, se estava naquele momento e já aprovar ou deferir ou indeferir essa contestação. Isso tudo de forma automática. Então, hoje eu já tenho mais de 3 mil atendimentos por mês usando a tecnologia, mas não é a tecnologia por si, mas sim o foco no problema. Então, acho que para você escalar, eu acho que é muito menos sobre tecnologia e muito mais sobre o negócio. Então, não é ficar, hoje vamos falar como que a gente vai usar blockchain. Não. Faz sentido? Qual é o seu problema? O que a gente quer escalar? Então, acho que é ter discussões mais produtivas em relação à estratégia e ao negócio. Acho que antes já a inteligência artificial tem que usar a inteligência natural, né? Talvez algumas empresas acabam não assim o fazendo, né? Assim como a Tati comentou, né? Uma das maneiras que a gente viu que a gente poderia escalar o negócio é escalar, né, no caso da BlaBlaCar, escalaram ali para diferentes geografias. A nossa decisão foi escalar em diferentes categorias. Vamos ser o Brasil, mas em vez de ser só pedreiro, vamos ter pedreiro, pintor, né, eletricista, diarista, professor de inglês e por aí vai, né? E são mais de 500 categorias. E aí, voltando ali, lá em 2011, para a gente era muito difícil fazer um produto que conseguia cobrir todas essas categorias, né? A gente podia, né, na época, as ferramentas de machine learning, etc., eram bem menos avançados que são hoje, bem menos plug and play. Hoje tem muita tecnologia que você já consegue pegar ali uma biblioteca, pegar ali um serviço, um SaaS, e vai lá e pluga com o que você tem e você vai fazendo uma pecinha de Lego, né? E você consegue montar o seu stack ali com esses Legos. E lá em 2011... você ainda tinha que, né, ser muito artesanal ainda, né, fazer muita coisa do zero. E aí a gente percebeu que a gente não tinha tempo, recurso, conhecimento suficiente de desenvolver essa tecnologia. Então a gente fez, né, algo que a gente chamava de de fake back-end. Na época, a palavra fake não era tão ruim como fake, não existia fake news ainda.
Então a gente podia usar fake back-end porque soava chique. E a gente falava para o investidor que a gente tinha um fake back-end. Chegava uma solicitação de serviço, né? A gente falava que o nosso robô estava processando. Na época a palavra algoritmo, inteligência artificial também não estava muito na moda, a gente falava robozinho. Tinha até um robozinho ali no site. E esse robozinho era nossos estagiários. O estagiário pegava aquela solicitação e falava: opa, é um pedreiro? Aqui está aqui. Ó, o churrasqueiro? Ia na página amarela, ligava para o cara: olha, tem aqui um serviço para você. Ah, mas você precisa se cadastrar. Se cadastrava ali, né? Internamente a gente chamava de integração estagiário, que era realmente o nome que aquilo funcionava. E isso a gente, né, conseguiu chegar em poucos milhares de solicitações por mês fazendo manual. Claro, a gente nunca acreditou que a gente pudesse escalar a empresa fazendo um processo manual. Mas um grande problema que muitas empresas têm é o over-engineering, né? Tem que ter super engenharia, fazer demais. A gente demorou ali, né, um ano e pouco, para sair de 0 unidades de serviço solicitadas por mês para alguns milhares. Então, quando você, né, lança um novo produto, você não vai ter que se escala de forma automática. A menos que seja ali uma empresa já muito consolidada, e mesmo assim você pode testar num pequeno segmento, numa pequena cidade, num pequeno mercado. É muito difícil as coisas escalarem numa velocidade tão rápida quanto seu plano de negócio diz. Então, para a gente poder testar isso com a integração estagiário foi muito mais barato, porque durante os primeiros anos ali a gente gastava uma merreca para conseguir fazer o que a empresa tinha, o que se propunha. A gente aprendia, porque a gente via o que dava certo, o que dava errado. A gente conseguia ter um produto muito mais versátil. E daí, na hora que a gente viu que ia escalar, a gente falou: opa, peraí, não dá para fazer isso com o estagiário para sempre. Vamos construir de fato o algoritmo, vamos construir de fato esse robô, vamos colocar esse robô para uma parte e uma parcela no manual, né? E aí a gente vai treinando esse robô, né? Esse machine learning, ele vai learning de alguma coisa. Então ele tinha já uma base de dados que ele poderia já aprender. E aí a gente conseguiu escalar a plataforma, né? Tem uma das nossas inspirações para ter feito isso na época foi um artigo, né, do Paul Graham, que é o cara da Y Combinator, que investiu no Airbnb, que investiu em diversas empresas, né? Ele tem uma frase dele, né, que é mais enfática, que é: faça coisas que não escalam, né? Do things that don't scale. Aí ele conta a história do Airbnb, que os caras foram lá, tiraram foto de listagens, né? Os próprios fundadores foram lá, tiraram fotos das primeiras listagens, aí as fotos melhoraram a média, aí todos os hosts começaram a tirar fotos para ter igual as melhores fotos, e aí, né, as coisas foram escalando, né? Então, aí ele também dá outros exemplos nesse artigo, é um artigo super interessante, que, né, você fazer essas coisas que não escalam no começo é o que permite escalar, né? Então acho que esse é né, acho que olhar a tecnologia, olhar tudo é muito importante, mas também ter às vezes, né, o bom e velho Excel, o bom e velho trabalho manual faz ali resolve uma parte, né, importante do problema. Perfeito. Bom, em resumo, não é só tecnologia. E vocês trouxeram ótimos exemplos aqui, aí com base nesses exemplos, quais seriam os principais KPIs ou as métricas que vocês sempre ficam de olho para ter certeza que estão na direção certa? Vamos começar pela Tatiana para a gente ver de lá para cá de novo? Sim. Bom, acho que não vai ter muita novidade sobre as métricas que a gente acompanha do ponto de vista de negócio para entender que o negócio está dando certo. Acho que a primeira delas, a gente tem métricas, obviamente, de base hoje, então a gente olha a quantidade de usuários que a gente tem, o share que a gente tem, a quantidade de novos usuários que a gente tem, o share de novos usuários. A gente,
E, de novo, escala a gente faz com aquisição e retenção, né? Ninguém cresce só adquirindo novos usuários. Então, a gente também olha para as métricas de retenção, a gente olha para a frequência, a gente olha para as métricas de custo e de performance. Então, custo de aquisição dos nossos usuários, o LTV do seu usuário, porque nada adianta você ter uma base incrível, imensa, se o custo de aquisição dessa base é alto e o LTV dessa base é baixo. Isso quer dizer que você está tendo um custo muito alto para adquirir, você não está mantendo seu usuário na sua plataforma, ou seja, ótimo, tem uma base imensa, mas operacionalmente falando de custo, a conta não fecha. Então, acho que tem as métricas quantitativas, que são as métricas de negócio que você tem que olhar sempre e entender para onde o seu modelo de negócio está indo. E, obviamente, tem as métricas qualitativas, que a gente não pode perder de vista, porque elas precisam ser somadas a essas quantitativas. Então, por exemplo, muita gente fala que o NPS é uma métrica de vaidade. Eu super acho que não. O NPS, ele é um termômetro importante. Ele por si não te fala ele sozinho não te fala da satisfação do seu cliente. Acho que você precisa ter um contato frequente, uma escuta frequente desse cliente para além do NPS, mas sim, ele é uma métrica que a gente olha também, que é super importante, que traz esse sentimento e esse entendimento de beleza, que quantitativamente está tudo rolando, meu PNL está bonitinho, mas e a satisfação do meu cliente, como é que está? Porque se essa satisfação do seu cliente estiver baixa, pode ser que você tenha aí mais 2, 3 meses de fôlego e você vai ter um problema na sua matemática ali na frente. Então, acho que é um pouco disso tudo. Não tem uma métrica de inovação específica, acho que isso tudo, se isso tudo estiver funcionando bem, isso quer dizer que, bem provavelmente, você está inovando da forma certa. E a gente até conversou um pouquinho sobre inovação antes, e às vezes inovar não é necessariamente você ficar lançando. Por isso que não tem uma métrica de quantos produtos você vai lançar, quantas iniciativas. É o foco no problema, como a Fernanda bem disse. Muitas vezes a sua inovação vai ser tirar um produto do mercado, ou tirar uma parte uma ferramenta que você tem que não está funcionando, que não está atendendo ao problema, não está entregando para a necessidade do cliente. Eu acho que a principal métrica que eu olho nos negócios, que a gente tem investimento, os nossos negócios internos, acaba sendo sempre o custo, né, assim como você falou, porque isso dá para a gente uma possibilidade de olhar realmente se eu devo tirar esse produto, né, da minha prateleira ali ou não. Porque muitas vezes a gente tem, né, uma cesta ali com vários produtos e todos eles dão lucro, mas quando a gente isola eles, a gente começa a ver que determinado produto ele não tem realmente uma lucratividade, ou ele não vale tanto aquele esforço. Então, acho que esse é uma das métricas que eu mais olho, o quanto ele entrega realmente de margem para o negócio. Porque se ele não entrega uma margem, talvez eu tenha que inovar de novo e fazer um novo produto para entregar uma margem diferente, né? Então eu acho que o LTV ele é extremamente importante. A gente tem um LTV muito alto na maioria dos negócios e eu acho que isso diminui absurdamente o nosso CAC. Então, para mim, uma das métricas de todos os negócios que a gente investe, que a gente tem, é o LTV, é quanto tempo, né, que eu consigo manter esse cliente lá. E eu acho que a base está sempre nisso. Mas tem um ponto que eu aprendi, como a gente trabalha com vários clientes, eu aprendi algumas coisas que a maioria das empresas, elas começam a colocar, começam a metrificar tudo, né? Elas começam a colocar, vamos simplificar aqui o Google Analytics, né? Vão colocando em tudo. Eles criam aqueles dashboards lindos que tem milhares de dados, mas no fim do dia ninguém vê. E aí você começa a ver que a empresa está inovando, que a empresa está fazendo coisas diferentes, e você pergunta: vocês estão se baseando em dados? E a resposta é quase sempre que não, porque é muita informação. Então, o que a gente tem aprendido
e aplicado para os nossos negócios, para os clientes, é a gente tentar trabalhar com os dados principais, que realmente a gente vai conseguir tomar as decisões em cima daqueles números, para só depois deixar um pouco mais complexo e começar a olhar aqueles números bem menores, porque assim, historicamente, eu vou falar em clientes que a gente tem, se você não cria essa cultura de dados, basicamente as pessoas não vão tomar as decisões em cima desses dados. E aí não adianta você ter todas as métricas, você ter os KPIs e todo aquele planejamento lindo, se você no fim do dia não está se baseando nos números. Então a forma como a gente encontrou e como eu vejo os negócios é simplificar isso. Se eu não consigo ainda trabalhar com milhares de dados complexos para eu tomar, para que os times possam tomar as decisões, vamos fazer o básico, vamos pegar as informações básicas, tentar trabalhar melhor com esses números, e aí sim a gente vai deixando um pouco mais completo ao longo do tempo. Então eu acho que esse foi um aprendizado onde a gente tenta muito. É muito bonito a gente mostrar aqueles dashboards e falar que a gente está olhando para tudo, mas a grande verdade é que não. Às vezes a gente não está olhando para tudo, é muito difícil olhar para tudo. Eu concordo bastante com o que ele falou, e na Veloy a gente aprendeu isso muito. Então a gente usa OKRs para ter esses indicadores, e a gente faz ciclos periódicos. No primeiro ciclo que a gente fez no ano passado, a gente tinha definido 5 estratégias e 5 KPIs para cada um, e a gente começou a olhar. A gente faz um acompanhamento de check-in quinzenal. E a gente tinha 100 pessoas na sala para discutir esses indicadores, e era uma reunião infinita. No próximo ciclo a gente aprendeu que menos é mais, e a gente simplificou, reduziu, a gente teve 3 estratégias e com 3 indicadores cada um, e ainda assim é muito. A gente está refletindo para o próximo ciclo, a gente ter bem menos indicadores, mais objetivos e mais específicos. Porque aí sim, a gente consegue todo mundo olhando num foco específico, e a gente tem avaliado que os KPIs de área, ela tem que estar na área, as pessoas têm que estar olhando, mas quando a gente fala no corporativo, a gente tem que ter poucos e bons. Então, a gente tem falado muito sobre a receita, sobre o NPS, que eu acredito muito nesse indicador, que é realmente o quanto a gente está tocando esse cliente, quanto a gente faz diferença na vida do cliente, porque a gente não pode perder nosso propósito. Nosso propósito é simplificar a mobilidade. E para isso, como é que eu meço? No primeiro ciclo, especificamente sobre inovação, a gente tinha um indicador que media a inovação. E o nosso KPI era volume de inovação entregue. E esse é um ponto que a gente aprendeu. A gente não tem que ter inovação entregue como KPI, e sim qual é o ganho que eu tive. Eu reduzi o custo, eu gerei receita, eu criei um produto. Então a gente não metrifica mais inovação propriamente dito, mas o resultado do que a gente faz. Então por isso que a gente mudou e tem mudado, e a cada ciclo a gente tem evoluído, porque a gente vê, ficar em reunião 3, 4 horas com 100 pessoas não é produtivo. Então a gente precisa realmente ter menos, mais efetivos e mais específicos para a gente conseguir garantir que está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Bom, assim, é muito difícil realmente ter métricas que meçam inovação, né? Porque em geral essas métricas têm um efeito secundário muito ruim. Você começa a ver mid-feature, como a Tati falou, às vezes a melhor feature é remover uma feature, mensurar deploy, né? Quantas vezes que os engenheiros de software atualizam o seu software, ele pode pegar uma atualização grande, dividir em 2 ou dividir em 3, e aí você tem, né, mais deploy, entre aspas, mais linha de código, mas não necessariamente você teve mais entrega, né, para o resultado, para o cliente final, né? Então, né, a gente consegue ali, de forma quantitativa, a gente olha as principais métricas do negócio e vê se essas métricas estão evoluindo, né? É um sinal que o marketing está mais eficiente, ou o mercado mudou, ou o produto melhorou, né? Uma das métricas importantes, muito importantes nossas, é quantas das visitas viram
um profissional pagante ou quantas das visitas viram um cliente solicitando. E, né, é a função do marketing, é uma função da economia, você está mais aquecido ou não, as pessoas, né, são mais expostas a contratar ou não serviço, né, Covid, etc., que muda os hábitos das pessoas, e é uma função, né, se a nossa plataforma tem uma usabilidade melhor, se o tempo de carregamento da página é melhor e se isso tudo, né, vai converter, né, em mais resultados para o negócio. E acho que também um qualitativo, né, com os clientes e com o time, né, e aí, estamos inovando, não estamos, né, essas conversas de corredor também ajudam você a sentir um clima se você está ali, né, numa boa atoada, num bom ritmo ou não, né, mas uma métrica específica, né, ela acaba, pelo menos a gente não encontrou, né, um KPI número específico, mas é um conjunto aí de situações que vão te direcionando. Perfeito. Bom, o papo tá ótimo, vocês já trouxeram e nós já estamos aqui a 5 minutos de finalizar. Passou rápido. Então eu queria pedir para vocês, cada um minutinho, começando pela Tatiana, a mensagem que vocês deixam. Acho que vocês já trouxeram ótimos exemplos, falando a tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim. Qual o recado que vocês deixam para quem busca inovação e escalabilidade de negócios? Bom, obrigada. Primeiro, acho que você tocou exatamente na frase que para mim é a mensagem principal. A tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim. O fim é sempre um problema, é um problema humano. Essa escuta precisa acontecer. Esse é o princípio de tudo, o entendimento de qual é o problema, enfim, e aí a definição de qual é o objetivo. E além de usar a tecnologia como um meio, talvez trabalhar de fato com uma lógica de pequenos experimentos e testes para que você de fato teste o fit do seu produto. E aí, a partir desses aprendizados, escalar. Então, acho que, lembrando sempre que o erro nos ensina muito e que precisa ser olhado com cuidado. Então, acho que, para mim, essa é a mensagem principal. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que não é a quantidade de tecnologia, mas é realmente o problema, né? Assim como foi falado aqui, o problema que você está resolvendo. Tem assim, o pessoal usa muito nos investimentos, né? Fundos de investimento falam de uma coisa chamada spray and pray, né? Que é basicamente fazer vários investimentos e tentar com que um dê certo. Muitas empresas às vezes elas estão colocando várias tecnologias, tentando fazer várias inovações ao mesmo tempo e estão ali rezando para que uma delas dê certo. Quando na verdade elas deveriam pegar todo o esforço, né, que elas estão fazendo para tentar focar em uma coisa e fazer muito bem feito, pensando no cliente, pensando na experiência. Então, eu vejo que é muito esse o caminho, sabe? Não é a quantidade de ações, mas é a qualidade do que se pode fazer em inovação. E existe uma diferença muito grande entre a inovação e a disrupção. E muitas vezes as empresas ainda não sabem a diferença entre os dois e é extremamente importante para saber o caminho que elas estão seguindo, né? Para mim, acho que a mensagem para você realmente criar a cultura de inovação, foque em primeiro lugar na comunicação, lidere pelo exemplo e dê autonomia para o seu time. O microgerenciamento não leva a lugar nenhum, dê espaço para a criação e incentive o seu time a não se limitar. Vá além, incentive eles a ir mais longe e deixa trabalhar, deixa fazer. O meu líder de inovação, ele brinca que eu fico jogando a bola lá em cima e ele entra com a escadinha para cortar. Eu acho que é muito sobre isso. Dê autonomia e deixa o time trabalhar. Dê tempo para isso acontecer. Ser o último é realmente difícil, que é difícil inovar, né? Depois de tantos bons comentários. Mas eu acho que pego, né, o gancho do último, né? É muito importante, né, deixar o espaço para o time, né, encontrar
essas avenidas com erros, com acertos, né? Muitas vezes a inovação dentro da companhia, ela vem de lugar que se menos espera, né? E vem às vezes não necessariamente ela sai numa reunião formal, né? Ela pode sair de interações no dia a dia. E acho que até um ponto que a gente acabou não conversando aqui, né? Talvez sobre híbrido, sobre presencial, sobre modelo de trabalho, né? O que a gente percebe que, independente do modelo de trabalho, o encontro entre as pessoas, o encontro presencial entre as pessoas, em alguns momentos, acabam ajudando nesse processo de inovação. E o que a gente percebeu é que algumas pessoas têm ótimas ideias, só que elas acabaram de chegar na empresa e aí ela fica bem sem graça de mandar um WhatsApp, um Slack, um e-mail para alguém. Mas aí conversando ali, num momento mais descontraído, às vezes no happy hour, às vezes no almoço, né, acaba soltando aquela faísquinha que vai, né, provocando ali, né, um incêndio, provocando ali se alastrando de forma positiva, né? Então acho que esses momentos, né, acho que no mundo trabalho mais híbrido, usar esses offsites, esses momentos que as pessoas se encontram para dali poder surgir algo, é algo que pelo menos pro Get Ninjas vem dando muito certo, né? E a gente vê, né, que realmente faz diferença, né? Quando a gente estava 100% remoto, né, no meio do Covid, que nem se encontrava, e depois quando começou a se encontrar mais, né, uma parte híbrida e uma parte mais remota, as ideias começaram a fluir melhor na companhia. Muito obrigada, você trouxe um ponto super importante, é verdade. Bom, quero agradecer novamente Tatiana Matos, Head Brasil da BlaBlaCar, Glauco Maschio, Founder e CEO da Pixter, Fernanda Toscano, Superintendente de TI da Veloy, e o Eduardo Lotelier, fundador e CEO da Get Ninjas. Muito obrigada e fiquem para o próximo painel.